Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos ter o entendimento claro acerca das coisas do reino de Deus. Podemos tirar, por exemplo, um exemplo muito, talvez que mexa conosco de forma tão especial como o que está no livro de Jó, no final do livro de Jó, quando Deus fala com ele. E disso nós tiramos o entendimento, pois a gente não pode ficar falando do que não entendemos, mas precisamos. Precisamos sim conhecer o Senhor, conhecer da sua vontade, compreender a sua vontade, para que a gente não haja de forma religiosa, mas que a gente seja a expressão viva do nosso Deus neste mundo, como é da sua vontade. Não se trata de outra coisa, somos chamados para viver o reino, viver a glória do Senhor, expressar, revelar essa glória no mundo. E para isso a gente precisa conhecer a Deus. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, do versículo 1 ao 6, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: Quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Jó está falando? Jó falou simplesmente, respondeu a Deus simplesmente que antes ele não conhecia. Ele tinha ouvido falar de Deus. E muitas vezes o que nós fazemos é isso. Falamos do que ouvimos, não do que conhecemos. Precisamos entender isso. Temos, como filhos de Deus, tendo recebido a salvação pela graça, tendo sido feito um novo ser, uma nova criatura, tendo sido colocado por meio da obra de Cristo na presença de Deus, precisamos conhecer o Senhor. A vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Se não conhecermos, nós agiremos como Jó. Falaremos do que não entendemos, falaremos do que não conhecemos. Mas para que nós possamos conhecer a Deus, precisamos nos comprometer com Ele, comprometer com Sua vontade, desejar ardentemente conhecer o Senhor e caminharmos nessa direção. Não tem outra forma, não tem outra maneira de conhecer a Deus que não por meio das Escrituras. E precisamos ter este entendimento, precisamos ler as Escrituras, precisamos meditar nas Escrituras, precisamos refletir sobre o que ela nos ensina e o que ela fala para nós. As Escrituras não são para os outros, mas para nós, para que nós possamos conhecer a Deus, compreender a sua vontade e assim, comprometidos com a sua vontade, possamos caminhar na direção que Deus deseja que nós caminhemos. Não se trata de outra coisa, se trata simplesmente de conhecer e compreender a vontade de Deus. Quando somos religiosos, falamos do que não entendemos, mas quando conhecemos a Deus e compreendemos que a sua vontade se trata simplesmente de nós revelarmos o seu reino neste mundo, de andarmos por suas virtudes, praticando a justiça, andando na verdade, e imitando a Cristo. Por isso Jesus nos chama. Quem quer ser meu discípulo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a mim, seguir o meu exemplo, seguir o modelo que dou. É isso que a gente precisa entender. O nosso papel, a nossa responsabilidade é revelar o reino, é trazer o reino para a terra, é fazer este reino conhecido. E só fazemos assim quando, entendendo que nós estamos na presença de Deus, que fomos feitos filhos de Deus, precisamos conhecê-lo e à medida que nós conhecemos, nós santificamos o nosso proceder
deixando as obras das trevas, ou seja, despindo da natureza humana e nos revestindo de Cristo, das mesmas atitudes, ou seja, da mesma expressão das virtudes de Deus nas nossas relações. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para glorificarmos o seu nome e sermos expressão viva de quem Ele é. O Senhor deseja que nós vivamos assim, que nós revelemos o seu reino, revelemos sua glória, que enchamos a terra com conhecimento da sua glória. E só fazemos isso quando conhecemos, quando temos essa decisão de Jó de conhecer o Senhor e de reconhecer que antes somente tinha ouvido falar e que não conhecia o Senhor. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e caminharmos na direção de glorificarmos o Senhor, de revelarmos o seu reino e sua glória neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.